Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 9 de junho de 2025, segunda-feira, começando a semana. Agora são aproximadamente 11h18 da noite. Hoje nós não tivemos nenhum evento, pessoal, programado aqui no calendário norte-americano. Porém, tivemos uma notícia que pode ter impactado aí de forma positiva a recuperação do Bitcoin, referente a uma nova rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Então, tivemos os dois países se reunindo hoje em Londres com o objetivo de ampliar aí o acordo preliminar alcançado em maio em Genebra. Então, foi um dia bastante positivo aqui para o Bitcoin. As três principais bolsas se mantiveram estável, S&P uma leve alta aí de 0,09, Dow Jones praticamente no 0 a 0 e a Nasdaq uma leve alta aí de 0,31. Pessoal, vindo para o Bitcoin, no diário tivemos uma alta bastante expressiva, fechou aí em torno de 4,22%. Neste momento para nós aqui, preço a mercado US$ 109.467. Então vamos ver o que rolou após a última análise no sábado e as perspectivas para a movimentação do preço no final do dia de hoje, já pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, nós estávamos aqui na proximidade dos 105.400. Né? Para quem não assistiu a última análise, tem aqui no canal, dá uma olhada lá. Estávamos aqui, pessoal, na proximidade desta antiga resistência, era a referência que estávamos utilizando. Teoricamente, era um momento de guerra entre grandes institucionais, estávamos trabalhando entre os dois ranges, né, pessoal? E havia a necessidade, né, de rompimento deste nível justamente para que houvesse a quebra de estrutura, pessoal. A gente analisou que o mercado vinha sendo delineado com topos cada vez menores, ou seja, haveria necessidade de rompimento para quebrar essa estrutura e mostrar a aptidão por parte dos compradores em buscar novos níveis de preço. Então era fundamental o acompanhamento entre esses dois ranges que foram uh, explicitados para vocês aqui na análise, justamente porque a partir da confirmação, né, deste nível e seu rompimento, nós iríamos buscar níveis superiores, inclusive traçamos, né, alguns alvos e vocês podem perceber que de fato alcançamos com bastante louvor, inclusive, né, fomos buscar níveis além do que era esperado, pelo menos para o dia de hoje. Talvez com essa questão das negociações sendo concretizadas entre as duas principais potências econômicas, pode ter trago aí, né, um certo otimismo aqui para o ativo e, obviamente, fomos galgar lá na proximidade aí dos US$ 110.500, tá, pessoal? Então, de fato, fica bem evidente aqui o que aconteceu, né, pessoal? Houve aí a confirmação de rompimento, né? Inclusive tivemos aí um rápido retorno ao nível inferior, talvez, né, pela busca de liquidez ou até mesmo a liquidação de operadores alavancados. Então, existe a necessidade de você ter um bom gerenciamento de risco justamente para que você não seja expulso da operação ou até mesmo venha a ter, né, prejuízo. Então, houve a continuação ascendente do preço, né, pessoal? Fizemos a identificação aí de alguns pontos específicos, né? Nosso primeiro alvo era na proximidade ali do 106, né? De fato, tivemos uma pequena retração para posteriormente buscarmos, né, a região dos 106.800 ou até mesmo 107. Fizemos a identificação no livro, né, em relação ao número de lotes que estavam posicionados aqui, né, pessoal, no segundo alvo, e a gente percebeu
né? Uma quantidade bastante simbólica, o que facilitaria inclusive a busca pelo terceiro alvo, que seria ali a proximidade dos 108 mil. Então, de fato, facilitou o rompimento, pessoal. A gente acabou colocando o terceiro alvo referente à sequência lógica de topos descendentes, né? Para quem acompanhou o mercado hoje viu, né? Inclusive a retração já na região aqui do 108, né, pessoal? Respeitando aqui a sequência lógica. Então, houve, de fato, o recuo, basicamente em cima, né? Novamente, deste suporte, né? Após o rompimento, confirma-se a transformação de um suporte. A gente já põe aqui caracterizado pela cor verde. Então, percebe, né? Proximidade e os compradores tratando de manter acima justamente para tentar aí quebrar, pessoal, a estrutura que vinha sendo aí utilizada para os topos descendentes. Então, a gente basicamente faz mais uma atualização porque transformou-se também em um novo suporte, tá? A gente faz essas atualizações aqui para vocês. Aqui a gente descarta, né, pessoal? Basicamente era importante para aquele momento e fazemos também o descarte desse suporte diagonal que fazia alusão aqui à ascendência desses fundos após novamente a confirmação de rompimento, tá? A gente não vai mais utilizar. Basicamente, a gente também atualiza aqui, pessoal, essa questão desse suporte, vai tentar fazer algo mais pareável aqui de forma horizontal mesmo, pela mudança aí de engrenagem que desencadeou nesse último final de semana e já no dia de hoje. Então vamos fazer um suporte horizontal mesmo, tentando trazer a proximidade aqui dos dois fundos. E mantemos a região topo histórico aí como uma resistência também. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante, né? De fato, a gente já observa uma eventual retração aqui na proximidade dos 110.600, talvez fazendo alusão a esse topo aqui. Quando a gente aumenta o tempo gráfico, acho que fica bastante explícito, pessoal, que é a região da máxima desta semana aqui. Então houve a abertura, né? A máxima, a mínima e o fechamento, né? Então tivemos, desculpa, aqui seria a mínima, né, pessoal? Abertura, a mínima, a máxima e o fechamento desse candle. Então fazendo alusão aqui a essa região, tecnicamente é o nosso único embate, né, que nos trará a possibilidade de buscarmos novamente a região topo histórico. Então, vamos fazer aqui uma referência, em vista de que, no momento, a referência mais próxima que temos é o topo histórico. Vamos trabalhar essa região, porque, querendo ou não, a gente precisa a confirmação também de rompimento aqui deste nível de preço, tá, pessoal? Tecnicamente é o desafio mais próximo. Vejo potencial para isso, mas vamos por partes, né, e analisar o comportamento do preço e uma eventual aproximação, tá? Outro ponto que é válido salientar, pessoal, questão do volume comprador que está sendo apresentado. A gente percebe os compradores atuando de forma incisiva, né? Inclusive o volume vem superando os vendedores já há algum tempo. É um ponto interessante a se observar. No diário, me dá aí um candlestick com padrão de força, tá? Então isso é interessante, né? Acaba potencializando a possibilidade da gente de fato conseguir passar aí da região dos 110.650 aproximadamente para buscarmos, né, a região novamente do topo histórico. Então temos um cenário bastante favorável. Em relação à macroeconomia,
Estados Unidos e China tentando entrar em um consenso comercial, isso é um ponto positivo. A questão do conflito entre Donald Trump e Elon Musk, ao que parece, foram colocados panos quentes, isso ameniza os ruídos também. Então temos aí a faca e o queijo na mão, né, para que os compradores, né, continuem a busca novamente pela região topo histórico. Então vai depender muito de como iremos nos sair, né, pessoal, em relação a região aí dos 110, 650. Acho que um ponto negativo é a questão da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico aqui de 4 horas, né? A questão da distância do preço a mercado, né? O ideal é que estivesse mais próximo, porque a questão da média, pessoal, e o que vocês podem observar aí, inclusive em qualquer outro ativo plotado no gráfico de candlestick, é o preço procurar essa média, tá? Então, quando temos uma distância bastante grande, isso acaba sendo um ponto negativo. Seria ideal se tivesse mais próximo, assim como a gente observa aqui no diário, inclusive um pouco mais abaixo, aí referente à média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Então, acho que isso é os dois pontos negativos, mas, né, olhando pelo outro lado, a gente tem um cenário positivo, né, outras condicionantes que podem influenciar esse sucesso, que é de fato a busca pelo topo histórico, e lembrando que temos, né, potencial também de buscarmos, né, pessoal, níveis inferiores de preço para posteriormente, né, a gente alavancar novamente, buscando aí, quem sabe, essa região que estamos utilizando aqui no presente momento. Então, todo cuidado é pouco, né? Para quem ficou de fora, seria interessante, por exemplo, analisar a região aí próxima dos 108 e 600, eventualmente o preço retraindo a níveis inferiores, faz alusão à abertura e fechamento desses dois candles e no mais a gente tem aqui agora esse novo suporte diagonal, fazendo alusão aos antigos topos descendentes, então também torna-se um suporte mais relevante, né? Considerando que os compradores não terão aí o ímpeto, né, a competência de conseguir já nas próximas horas concretizar, né, o rompimento dessa região, deste nível que estamos utilizando aí como primeira referência. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que no gráfico seja basicamente isso, né? Esses pontos que você deve estar ciente. A gente teve um dia super positivo, vejo um grande potencial já para essa semana buscarmos, né, a região aí dos 112 mil. Lembrando, pessoal, que caso aconteça, né, se concretize a busca novamente pelo topo histórico, teremos três possibilidades e só uma de fato nos interessa, que é a possibilidade primeira de um topo menor, né, pessoal? Que é a proximidade aqui do 112, ou seja, um topo descendente. A segunda possibilidade é a formação de um topo duplo, que também não nos interessa, isso pode induzir os vendedores a começarem a realizar e buscarmos níveis inferiores de preço. E a terceira que nos interessa, que é de fato o rompimento, a renovação máxima do preço aqui no Bitcoin e a criação aí de um topo ascendente, tá? Então mantém a estrutura ascendente e obviamente a busca, né, por renovação do preço e quem sabe buscarmos aí região dos 115 ou até mesmo região dos 120 mil dólares. Então vamos, né, por partes, a gente tem aí alguns embrólios, enfim, será importante as próximas horas justamente para, né, colhermos aí algumas evidências e, obviamente, tentar aproveitar essas oportunidades. Beleza, pessoal? Acho que é isso no gráfico. A gente fez aí as atualizações, né? Acho que ficou bastante visível aquilo que temos como possibilidades. Espero que os ajude aí diante de suas estratégias e seus planejamentos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica aí
alteração expressiva. Então, pessoal, ó, a gente vê aqui na proximidade dos 111 mil dólares, a gente já tem uma barreira aqui. São quase 13,7 milhões de dólares posicionados a serem vendidos, tá? Região dos 111, de fato, pessoal, é bem próximo aqui da nossa resistência aí, a primária, né, que a gente está utilizando aqui como referência de resistência. Então, todo cuidado é pouco, tá? Na região aí dos 110,650 aos 111. É preciso acompanhar muito bem o range entre esses dois pontos, tá? Se for o caso, reduzir o tempo gráfico, né? Analisar volume, candlestick, tudo isso é fundamental. Então, já ressaltando aqui para vocês, pessoal, região dos 112, região topo histórico. Temos também acumulação de lotes, 12 milhões e meio posicionados. Mesma coisa, a gente tem esse desafio aqui pela frente. Posteriormente, pessoal, a mesma coisa. E aí volta aquelas 3 possibilidades de formação. Então, todo cuidado é pouco. Tem que seguir aqui o mesmo procedimento, reduzir tempo gráfico, analisar volume, candlestick, tá? Isso é importante. E posteriormente, pessoal, a gente vai ter mais acumulação de lotes lá na região próxima dos 115 mil, são quase 20,3 milhões de dólares posicionados. Então, tecnicamente, temos 2 desafios pendentes daqui em diante, que é basicamente essa região, em alusão à região dos 111 mil à região dos 110,650. Posteriormente, região top histórico 112 e lá no 115, pessoal, a gente tem uma acumulação de lotes expressiva. Então, a gente já vai fazer aqui uma referência de resistência justamente para a gente acompanhar, considerando que o mercado irá romper aí a máxima histórica e buscar níveis superiores de preço. Então, já vamos deixar registrado aqui justamente para termos, né, boas referências, né, para o acompanhamento do Bitcoin, tá? E aí, fechando aqui pelo lado dos vendedores, tá? Pessoal, analisando o lado dos compradores, livro totalmente diluído, em que também é um péssimo sinal, porque a facilidade para mover preço acaba aumentando. Então seria interessante, novamente frisando, a acumulação de lotes, principalmente em níveis específicos, né, pessoal? De preferência nas marcações, né, ou nos níveis que iremos utilizar aí em diante, tá? Então, por exemplo, a região de abertura e fechamento desses 2 candles, a região desse suporte, ou até mesmo desse aqui. Então, seria interessante se tivéssemos, né, acumulação de lotes a estes níveis. Infelizmente não temos, né? Então acaba também ligando um sinalzinho de alerta, porém, vamos dar maior ênfase pelo gráfico, porque temos uma movimentação robusta acontecendo pelos ETFs e, infelizmente, por lá nós não temos acesso ao livro de ofertas. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Livro finalizado. Vou encerrando a análise de hoje aqui com vocês nessa segunda-feira, começo de semana, dia 9. Vamos todos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã para analisar como foi toda essa movimentação e darmos continuidade aos trabalhos por aqui, beleza? Então, desejo para você uma excelente semana, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.